formada há 26 anos, né, de princípio como educadora física, e nesta jornada de 26 anos como educadora física, em 2014 eu assumi realmente migrar para a área da saúde, quando fomos reconhecidos da área da saúde, e hoje eu atuo com as terapias holísticas, terapias complementares integrativas e também, né, a yoga e o pilates integrativo. Então, é uma jornada, um migrar de carreira, né, para muitos desafiador. Quando isso aconteceu, eu tive muitos negativismo ao redor disso, né? Migrar de carreira, começar uma nova profissão e você sempre ouvindo, né? Não vai dar certo, você é louco, como assim? Você vai largar algo fixo, né? Um emprego extremamente relevante na área da educação para abrir o meu negócio e me tornar terapeuta. Então é possível, né? Isso daqui é uma motivação que eu sempre faço nas minhas palestras. Então hoje eu escolhi formar terapeutas, eu sou mentora para terapeutas holísticos integrativos, é uma área livre, aberta, né? A terapia holística engloba o ser humano como um todo, então você vai trabalhar mente, corpo, emoção, energia e espírito. Então são os diversos corpos neste olhar. Então quando eu vou tratar o Ricardo, ele chega com uma patologia, né, uma dor, uma tendinite, e ele fala: doutora Sheila, estou com uma tendinite, não estou aguentando de dor. E eu vou dizer a ele: eu não vou tratar o seu ombro, eu vou tratar o Ricardo. Então é olhar realmente para o que está vibrando neste homem, neste ser, nos seus diversos corpos, para a gente encontrar a causa principal desta patologia. Então, como eu disse ontem no Encontro de Felicidade, que pudemos contar com a presença do Dr. Ricardo, né, nós somos o todo, nós não somos só matéria. E até então nós viemos reconhecendo isso. Um corpo material que tem que ter e tem que fazer o tempo todo, e adoecendo o tempo todo, vivendo em ciclos de sofrimentos recorrentes. Qual é a ideia agora, neste novo milênio, nesta grande transição planetária? Conhecermos a nós mesmos, que não é um convite de hoje não, né? Há quantos mil anos estamos ouvindo aí, conhece-te a ti mesmo, né? Vindo dos grandes filósofos, e até mesmo de Cristo, né? Que no meu ponto de vista é o maior terapeuta da humanidade, minha referência, né? Meu arquétipo de poder. Então Cristo, ele diz, né? Tudo está em nós, ame a ti, para que depois você possa amar ao próximo. O primeiro mandamento diz: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E na visão holística é amar a mim, porque Deus já me habita e assim eu posso amar o outro. Então, hoje nós vamos falar sobre a terapia sistêmica, que é uma das abordagens que nós podemos encontrar para olhar para aquilo que nós não conseguimos ver conscientemente. Você que vai passar para nós. Então, como surgiu as terapias sistêmicas? Bert Hellinger, né, que também é um dos meus ídolos, né, pensar um homem deste know-how, eu falo que houve uma canalização muito forte para as terapias holísticas no geral. Quando a gente fala dessa canalização espiritual, é porque é tanta informação além da matéria que não estava previsto em nenhuma condição científica, que você fala: da onde que será que veio isso, né, gente? Da onde que veio tanta informação palpada em energia, em alma? Vocês sabem o que é a alma? O que é a alma? Né? Porque Bert Hellinger estudou a alma. E aí você pergunta: mas o que é a alma? A alma é o nosso espírito, que hora que ela está dentro de mim, que hora que ela se estabelece, aonde que fica guardada, o que ela guarda, o que ela tem me conduzido, o que ela está me impedindo de realizar. Então, no meu ponto de vista, tudo está conectado à alma, tudo. A nossa alma é onde há o maior depósito é como se fosse uma placa-mãe de um computador, onde está tudo guardado, de todas as nossas vidas, as nossas existências, mas até então nós não sabíamos disso, que a gente até acreditava que isso existia, mas que a gente podia mexer, ir lá nesse lugar, movimentar o doce ali e fazer com que algo diferente se estabelecesse, a gente não sabia. E aí este homem foi estudar na década, tanto isso é novo, gente, na década de 70, em 1970, este psicoterapeuta, ele vem, né, estudar, desenvolver a tática com base em sua formação, estudos, experiências dinâmicas, principalmente a observação
ordens inconscientes nos sistemas familiares, chamando de ordens do amor. Uma abordagem terapêutica que busca trazer a consciência das ordens do amor e restabelecer a harmonia, liberando os emaranhamentos conectados à ancestralidade que limitam a vida. Ele se baseou ali nas esculturas familiares e no psicodrama de dois grandes terapeutas, Virginia Satir e Jacob Lev Moreno. Então, Bert Helling começou a observar o que será que faz o meu paciente viver neste ciclo repetitivo de sofrimento. Ele chega, eu trato ele, eu entro lá na psique, a gente faz abordagens diversas dentro da psicologia tradicional, mas quando é fé ele volta. Nossa, doutor, eu fui lá, consegui ganhar dinheiro, vi que eu estava pronto para prosperar. Quando é fé, eu entrei de novo na escassez, perdi tudo e não consigo acessar a prosperidade. Então Bert Helling, muito curioso, falou, não pode, tem que haver algo por detrás. É igual que a gente está fazendo aqui. A gente está tomando a Neosaldina, passa o efeito, a dor de cabeça volta, e a gente fala, por que será que quando acaba o efeito, a dor de cabeça ainda está aqui? A mesma coisa. E ele foi começando a descobrir, pode passar? Ele foi começando a estudar que havia algo sutil por detrás disso tudo, chamado inconsciente. Então Bert Helling, ele traz uma percepção de uma psique, né? Essa psique trazida, ela tem três campos dentro do nosso campo mental. Nós temos três áreas. Nós temos uma área consciente, uma subconsciente e uma inconsciente. O que é o consciente? Consciente, vem aqui, adoro representantes. Adoro usar vocês, porque consteladoras, vem você aqui do cantinho, por favor. Vem, Ricardo, vocês podiam chegar mais pra frente, que eu vou usar muito vocês, né? Então, quando eu falo de consciente, né, esse é o consciente que tudo vê. Aqui há o subconsciente, lá atrás, pode virar de lado. E bem lá atrás existe o inconsciente. Quando eu trato do consciente, o consciente é como se fosse aqui na testa. Ela vê tudo, ela enxerga que essa parede é branca, ela entende que ela quer chegar até essa parede, conscientemente ela vai dar um passo para chegar nessa parede. Lá no subconsciente, ela não está desperta, ela não está nesse estado, que é a parte racional, lógica, que faz julgamentos, responsável pela memória de curto prazo, planejamento, tomada de decisões. Ela representa uma pequena parte do cérebro, que é estimada em 5% ou até menos. Está aqui neste consciente, que é onde a gente vive o dia inteiro. Agora eu tenho que defecar, agora eu tenho que urinar, agora eu tenho que comer, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que transar. As ações estão aqui nesse 5%. Nesse subconsciente, que é como eu estou fazendo sentido figurado, vamos imaginar que é a parte do meio da nossa mente. Lá no subconsciente, tudo que esse consciente aqui viu, realizou nas tomadas de decisões, nas experiências na vida dele, ele vem aqui, vira, abre a caixinha dela, abriu, finge que você está abrindo. Vem aqui, abriu essa caixinha e fala assim, agora tudo que eu vivenciei está aí. Guardou tudo no subconsciente. Então o subconsciente fica como uma caixa de depósito, como se fosse um banco. Ela foi lá, recebeu o dinheiro e depositou no banco. O subconsciente guarda tudo. E ela continua andando para a vida com tudo aqui guardado. E lá no inconsciente, nós vamos lá para o subconsciente. Armazena os hábitos, padrões de comportamento, memórias, crenças profundas. É mais acessível que o inconsciente e pode ser influenciado por técnicas como meditação, hipnose e tananã. É a programação que guia muitas de nossas ações e reações. É descrito como uma ponte entre o consciente e o inconsciente. E lá atrás deste ser humano, isso aqui é um ser humano, num campo mental, existe um poder inconsciente, um campo mental inconsciente, que é a parte mais profunda da mente e inacessível à nossa consciência. É o que está lá, no invisível, que eu não vejo, que eu não ouço, que eu não sinto, que eu não sei nada do que está acontecendo aqui atrás, mas aqui tem um tanto de coisa borbulhando que vai manifestando sem que eu saiba conscientemente, porque está no meu invisível. Então ele controla as funções vitais automáticas do corpo, como respiração, digestão, batimentos cardíacos. Alguém aqui precisa falar assim, agora eu vou respirar.
Agora eu vou soltar o ar. Coração, bate, dá uma folga. Estômago, alguém precisa dar essa ordem? O que é comandado para nossas funções, dentro do nosso sistema degenerativo? O inconsciente. Olha como que a ligação, né, o nome que vocês quiserem dar, Deus, todo o universo, é perfeito dentro de nós. Então, dentro do conceito freudiano do inconsciente, é o destino do subconsciente da psicologia, sendo a primeira estrutura mais profunda e a segunda um nível mais superficial da inconsciência, está aqui vibrando neste ser humano e nós não sabíamos disso. As coisas foram acontecendo, eu trago o invisível, que eu não tenho controle, aqui tudo que eu vivenciei, as minhas informações e memórias, e aqui eu vou para a ativa. A gente chama isso aqui de uma matrix. A matrix, o ego tem que fazer, carregando isso tudo aqui atrás. É fácil sermos quem nós somos, gente? Conversa comigo, gente. Eu não dou conta de dar aula sozinha, não. Quando nós entendemos isso daqui, você vai compreender que você não é só matéria, que você não é só tem que ter e tem que fazer. Porque o que você tem que ter e tem que fazer está suscetível ao que esses dois corpos lá na sua mente, chamados subconsciente e inconsciente, estão carregando sobre você. Gratidão a todos os participantes. Palmas para eles, né, gente? Depois eles vão querer. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala assim, dentro da terapia sistêmica, é um movimento de alma, porque a terapia sistêmica é a aula mais difícil de se dar. E eu fico assim, como que eu vou dar uma aula de terapia sistêmica? Como que eu vou ensinar que a alma movimenta, que a alma guarda, que a alma emaranha, que a alma sai do seu ponto de ordem para ir para a desordem? Se eu falasse para vocês que vão sair daqui assim, que aula louca, essa mulher é doida, viajada, eu não entendi, foi nada. E aí a maioria dos meus pacientes falam, não tem como explicar, né, doutora Sheila? Tem que mandar minha mãe vir. Tem que mandar meu marido vir, meus filhos vir, para eles entenderem o que eu senti aqui agora. Então, aonde está a nossa alma dentro dessa historinha aqui? Aonde que ela vive? Dentro de nós, dentro deste padrão inconsciente. E é lá que ela vai nos movimentar. Eu falo que a alma, ela é flutuante. Ela tem as memórias e as informações no subconsciente, mas ela tem uma morada dentro da abordagem da terapia sistêmica, no nosso invisível. Nós continuamos indo para a vida, essa alma está conectada neste inconsciente coletivo, sistêmico, familiar, e ela continua junto conosco, nos empurrando conforme as desordens que estão aqui atrás. Então a alma que está lá no inconsciente, dentro desta abordagem, ela está lá atrás, ela não sabe nada do que está acontecendo aqui no meu consciente, mas ela é que induz eu, inconscientemente, a me auto-sabotar, a viver em ciclos de sofrimento. Então eu trabalho e nunca tenho dinheiro. Eu entro em relacionamento que só me trai. Eu só encontro amigos que são desonestos comigo. Eu tenho medo. Eu não consigo sair do medo e da insegurança. A ansiedade corrompe a minha alma e tudo que eu vou fazer, eu chego a ter transtornos que eu não consigo nem realizar. Então, dentro desses movimentos inconscientes, lá no meu consciente, que é o que estava aqui à frente, trava, fala, nossa, eu quero muito ir naquela parede, mas eu não vou não. Não, tô achando que é melhor não. Aí a gente cria um tanto de coisa lá no 5%. O que a gente cria? Acho que vai ser difícil. E se chover até eu chegar nessa parede? E se alguém vier e colocar o pé na frente, eu tropeço? Eu vou colocar vários sabotamentos para não chegar nessa parede, porque algo lá atrás está vibrando negativamente sobre essa parede que eu nem sei. Está fazendo sentido, gente, ou não? Tá difícil de entender. Então eu estou aqui, conscientemente, sendo manipulada. Eu costumo dizer que o movimento da alma no campo sistêmico familiar não é sobre Sheila, é sobre ser humano. Todos um dia terão que olhar para isso.
né? Infeliz de quem não compreender a importância de olhar para esta alma. Então a alma, ela está lá dentro de um inconsciente coletivo, de algo que aconteceu, que está em desordem dentro de um campo sistêmico familiar, isso mediante a abordagem de hoje que nós estamos aprendendo, e ela vem como um ser flutuante. Nós costumamos chamar, eu gosto muito de trazer esse conceito, que nós somos fantoches de um sistema. É pesado, né? Falar isso, chega a doer aqui dentro. Porque o que é ser um fantoche de um sistema? Fantoche, ele tem perna, ele consegue ficar em pé sozinho? Se eu colocar um fantoche nessa mesa, sem segurá-lo, ele vai cair. Então a nossa alma, até esta abordagem, nós éramos conduzidos, vamos falar éramos, né? Vamos fingir que nós já está tudo curado. Nós éramos conduzidos por um sistema, mãozinhas aqui atrás de mim, né? Me levando para onde ali acreditou, vibrou, criou desordem. E o pior de tudo é que eu permito. A minha alma acredita que isso é o certo. Então é muito comum, dentro de um campo sistêmico familiar, eu, Sheila, estar repetindo o que a minha mãe fez. Se ela não foi feliz no casamento, se ela foi traída por aquele homem, eu venho aqui, depois dessa mãe, e faço a mesma história que ela. Porque eu estou conectada por um fio invisível a esta mãe, que repete o padrão desta avó, que sofreu com homens, e inconscientemente a minha alma olha lá para trás e fala: nossa, é isso mesmo, é assim que tem que fazer, está tudo certo, então vamos lá, é assim que eu vou. Isso chama-se fidelidade invisível ao campo sistêmico. E aí nós vamos entender hoje por que tanta coisa acontece e nós nem sabemos. Porque não é porque você tem culpa, não é porque você estava fazendo errado, é porque você não sabia. Vocês sabiam disso tudo que eu estou falando? Alguém sabia? A não ser quem já constelou, quem já vivenciou isso. Então as pessoas não sabem. Quando elas passam por um exercício sistêmico ou por uma constelação, elas olham e falam assim: por que eu fazia isso? Eu falo: porque você não sabia, né? Você só vai continuar, você só vai passar por aquela rua andando na contramão porque você não sabe que ela é contramão. A partir do momento que a placa está lá e você tomou consciência do que estava lá no inconsciente escondido, aí você assume a responsabilidade. Aí sabe o que acontece a partir deste momento? O fantoche passa a ter pernas próprias. Ele para de ser conduzido por um sistema, e a cada exercício sistêmico, a cada abordagem terapêutica e a cada constelação, vai fortalecendo os pezinhos, as perninhas, colocando o pé no chão, até que ele tenha força para levantar as mãos e desatar os nós. É lindo, mas é processo. Tem gente que me procura e fala: quero fazer uma constelação porque a minha amiga fez e a vida dela mudou e deu. Falei: você vai fazer uma constelação? Vou, porque eu quero, que ela fez. Não é milagre. A constelação não vai te fazer libertar da noite para o dia. Ela vai te fazer começar a fortalecer as perninhas, mas no processo terapêutico é que você vai tomar consciência, fortalecer as perninhas do seu fantoche para realmente se libertar. Tá? Você quer perguntar? É que eu só queria saber o que é constelação. Estou explicando. Estou chegando lá. Então, o que a constelação, o que a abordagem sistêmica familiar vai nos convidar? A olhar para o que está emaranhado, as desordens deste campo do nosso sistema familiar, que está na alma, não é conscientemente. Então, é a mesma coisa de eu falar assim para você: qual o seu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, hoje nós vamos tirar os véus, vamos abrir essa cortina para saber o que está por detrás dessa janela. É isso que a constelação faz.
tirar a cortina, o véu do que está por detrás daquela dor e daquele sofrimento, daquela questão que passa na sua vida repetitivamente. Vamos começar a desvendar mais, pode passar, cara. Então, dentro de todo o estudo de Bert Helling, ele desenvolveu as ordens do amor. Dentro da terapia sistêmica familiar, chamada constelação sistêmica familiar, este homem ele entendeu que há um inconsciente por trás de mim, ou seja, invisível, que eu não sei, conectado aos meus ancestrais, aqui atrás, pai, mãe, vô, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, sexavós, até o princípio de tudo. E se eu pedir para vocês fecharem os olhos e tentar chegar lá no princípio de tudo, ninguém vai chegar. Eu chego nos meus avós de visão, de entender como eles eram materializados. O restante eu chego por um nome ou outro que eu descobri. E se for para ir lá no princípio de tudo, eu só tenho que entender que há almas por ali. Há almas que existiram lá atrás, que alguma coisa se estabeleceu lá atrás nessa história do meu sistema, e que por um fiozinho invisível, que é este fiozinho que comanda o fantoche, eles estão ligados até mim. É isso, Ana Luz. Agora nós vamos começar a explicar como isso acontece, o porquê que eu estou conectada através das ordens do amor, porque vejam comigo, gente, para que se estabeleça a vida neste planeta, só existe uma forma. A medicina, a ciência, ela está tentando, ela já tentou de tudo, ela já tentou clonar o ser humano, já tentou vir de outras formas, tudo quanto é forma, não é, doutor Ricardo? Não tem jeito que não seja, por quê? Por um óvulo e um espermatozoide. Mesmo que seja dentro, fora, aonde quer que seja, não se faz a vida humana, o ser humano que não seja por um homem e por uma mulher. Não há existência, não há vida em todo o universo que não seja pelo feminino e pelo masculino, pelo yin e pelo yang. Nós só temos luz aqui nessa sala porque existe um padrão negativo e um positivo para que a energia se estabeleça. Então tudo, para que essa mesa esteja aqui, tudo que existe no nosso planeta vem dos opostos, da lei da dualidade. Assim nós existimos. E aqui nessa historinha onde eu vejo meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós, foi desse jeito. Um foi se unindo ao outro e nascendo, dando vida a uma nova alma. Esta alma ela é acoplada no momento da nossa fecundação. Fecundou-se o óvulo com o esperma, nós temos ali a primeira manifestação de acoplamento da alma e do espírito. E ali nós recebemos o corpo mental e o corpo emocional. Já tudo junto neste primeiro ato de fecundação. Por isso que dizemos que, a partir do momento em que este óvulo, este esperma fecundou este óvulo, que seja por um dia, por algumas horas ou por alguns minutos, existe vida ali. Então vocês vejam, eu vou chegar lá porque é tanta informação, mas quantas almas que estão por aí flutuando, que nós nem sabemos, que foi aquela menstruação que atrasou, que foi aquela pílula do dia seguinte que eu tomei, e mal sei que ali estava fecundado uma alma, um espírito, um corpo mental e emocional, que são os corpos sutis que estão no espírito. O corpo mental e emocional não fazem parte da matéria, eles se acoplam à matéria através do espírito, e a alma vem junto para ser o depósito de todas as memórias. Então veja, quando eu nem sei, que é quando a gente fala assim, nossa, tem um tanto de alma vaga no planeta. Quem já ouviu isso aqui? Almas vagando. A constelação traz muito isso. Almas vagas são almas que não foram vistas. Quantas mulheres que tiveram fluxo, eu mesmo, quantos meses que meu fluxo não atrasou, poderia ter sido um filho. Passou algum tempo, esse filho foi fecundado, recebeu isso tudo, mas não vingou. A partir daquele momento já existe uma identidade no universo desta alma. Está vendo que o buraco é muito mais embaixo? Tem muita coisa para ser vista e olhada, porque dentro das ordens do amor, se não forem cumpridas as leis, nós entramos em desordem, nós entramos em emaranhamento,
porque todos precisam estar em ordem, igual quebra-cabeça. Então, dentro da terapia sistêmica, todos têm o seu lugar, todos têm a sua ordem. Então, Bert Hellinger, ele diz, se eu sou Sheila e eu vim ao planeta pela minha mãe e pelo meu pai, eu me considero em ordem, sendo filha do meu pai e da minha mãe. Sendo assim, eu vim depois que eles, pertenço a este clã, a esta família, a este ninho, mas eu preciso estar no meu lugar, porque aqui eu pertenço como filha. Então a primeira ordem do amor é a ordem do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, se eu vim aqui, eu vim gay, eu cresci, fiquei lá na escuridão, sendo alimentada, cuidada, de repente eu recebo a minha luz, saio da zona de conforto, recebo a minha luz e estabeleço a minha ordem, com os meus diversos corpos agora tomando a vida. Tomei a minha vida, desbloqueei lá a glote, chorei, tomei a vida, não é assim? Neste momento eu pertenço, como filha. Todos têm o direito de pertencer. Mas se a historinha fosse só essa, seria fácil. Porque mesmo que eu não tivesse vingado e não estivesse vindo depois dos 9 meses certinho, como eu disse a vocês, eu também pertenço. Só que olha onde que está o conflito e a confusão. Mas eu nem sei se um dia eu tive algo, se meu pai e minha mãe teve algum filho que não vingou. Às vezes minha mãe nem sabe. Pode ter sido um aborto espontâneo, um aborto induzido, ou pode ela ter tido um aborto que ela nem sabe, está no inconsciente. Então estas almas que não vingaram, que não estabeleceram a vida e não receberam a sua luz materializada, porque todos somos luz, a gente só materializa, né? Nós somos luz, nós somos energia. E este bebê, esta criança, esta alma que não vingou, ela também pertence. Todos pertencem. Sabe quem pertence ao nosso campo? Todos os homens que namoraram a minha mãe pertencem ao meu sistema. Todas as mulheres que namoraram meu pai pertencem ao meu sistema. Todos que se envolveram com ele, sejam no trabalho, pertencem ao meu sistema. Até o assassino dos meus bisavós lá atrás, que matou o meu bisavô, que foi o assassino que tirou a vida de um ancestral meu, pertence ao meu campo. Olha que loucura. Agora, se você vê de uma forma sutil, se eu trabalhei com o Ricardo, ele foi meu chefe, lá em 2000, quando eu formei, nós tivemos uma conexão de almas como chefe, ele pertence ao meu campo. Agora diga, quando você tem uma relação sexual com alguém e essa pessoa ejacula dentro de você e você também troca essa energia de útero e esperma junto com essa pessoa, ela está no seu campo. Então, desde um estuprador, desde uma pessoa que te lança um abuso, isso tudo está no seu campo, isso está no campo energético. Mas dentro da terapia sistêmica familiar, o mais forte e o que mais nos conduz às principais desordens estão ligados pelo sangue, são os biológicos. Então, tudo o que acontece, a minha comadre ela tem 4 filhos adotados. Tudo o que acontece com esses filhos adotados, causando algo que a minha comadre não sabe o que é, da onde que vem isso? Por que esse filho meu age dessa forma? Ela ensinou igual aos filhos dela, de sangue, ela fez tudo igual com eles, mas eles estão repetindo padrões do seu campo biológico. Então, o filho adotado, ele vai receber o amor dos seus pais adotivos, mas ele carrega o vínculo do seu sistema biológico. Tá tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Eu queria um pouquinho de água, sabe? Eu esqueci de trazer minha garrafinha. Por favor. Então, gente, o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Seja aquele pai que um dia foi embora, que abandonou aquela família. Seja aquele pai que somente fecundou ali aquele filho e não quis saber, não quis registrar, não quer nem saber desse filho. Ele pertence. Ele é pai. Ele é pai. Ele tem um vínculo biológico com esta filha, com este filho.
A segunda ordem é a hierarquia. Todos têm que cumprir a ordem hierárquica. Se eu vim depois dos meus pais,